Boa noite, querido irmão, querida irmã. Como está? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para apresentar a palavra de Deus, o estudo desta noite. Está no capítulo 4 do livro Eventos Finais. Estamos estudando este livro. Para iniciarmos com o estudo, vamos a uma oração. Senhor nosso Deus, nesta noite estamos aqui para estudarmos a Sua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos oriente e que oriente também aqueles que irão ouvir, aqueles que irão escutar a Sua Palavra. O Senhor possa nos inspirar para que conheçam, para que venham ao Senhor e guardem os Seus mandamentos. Ajuda a todos nós, em nome de Jesus. Amém. A Igreja de Deus nos últimos dias. Qual é a Igreja de Deus nos últimos dias? Será que o irmão ou a irmã ali conhece a Igreja de Deus nos últimos dias? Qual é a característica desta Igreja? Será que existe uma Igreja verdadeira neste mundo? E se existem mais de 34.000 igrejas catalogadas neste mundo, qual a igreja verdadeira? Já se perguntou? Já se questionou? Já procurou? Já foi a este livro, a Bíblia Sagrada? Já estudou? Já orou? Para que Deus te oriente? Para que Deus te guie através do seu Espírito? Querido irmão, nesta noite, vai ouvir a verdade de Deus. Vai conhecer a igreja verdadeira. Pois sim, neste mundo existe uma igreja verdadeira. Uma igreja que prega a verdade de Deus. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando aos seres humanos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo só existe uma igreja que atualmente se acha na brecha, tapando o mundo e restaurando os lugares devastados. Sejam todos cuidadosos para que não clamai contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas condições para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se você está ensinando que a Igreja Adventista do sétimo dia é uma Babilônia, você está errado. Não quero aqui nesta noite, querido irmão, defender a placa da igreja. Nada disso. Eu sou simples membro da Igreja Adventista do sétimo dia. Tem seus erros, sim, como qualquer uma. Mas esta igreja na qual eu pertenço, Deus levantou a partir do grande desapontamento de 1844, quando os seguidores de Guilherme Miller, através da sua mensagem que dizia que no ano de 1844, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria. Não era a volta de Jesus. Ele foi guiado no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Ele pensou que seria a volta de Jesus Cristo. Pensou que a purificação seria a terra. Não. E esta igreja adventista surgiu nesta profecia.
e até hoje existe. E ela foi restaurada, ela foi erguida para reparar brechas, para levantar, para mandar surgir a lei de Deus. A lei de Deus precisa ser guardada. Muitos dizem que a graça nos basta. Não, a graça não nos basta. A graça não diz que só é de graça. Não. A graça não anula a lei. A graça não invalida a lei. Ao contrário, a graça confirma a lei. E esta verdade que foi pisada foi a lei de Deus. Esta lei que foi pisada, a Bíblia já havia predito este acontecimento. Um poderio que iria se levantar, um chifre pequeno ia se levantar. E esse chifre se levantou no ano de 538 até 1798. Todos aqueles que foram às escolas sabem deste período. Idade escura, idade das trevas. Que começou de 538 e terminou no ano de 1798, onde a Bíblia não era o livro estudado, era um livro proibido. Era um livro só para a classe mais alta daquela época. Como disse, a Bíblia já havia predito, isso vem escrito no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Passamos a ler. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. A partir de 538 até 1798 é o período que o poderio papal estava a reinar. Reinou e matou muitos daqueles que se opunham à sua palavra. Querido irmão, a Bíblia já havia advertido, já havia dito que um poder iria mudar a lei de Deus. Não só a lei de Deus, mudaria também os tempos. Lembre-se que o calendário que nós usamos hoje não é o calendário que os judeus usavam. Agora estamos a usar o calendário gregoriano. Conhece, claro, o Papa Gregório. Eles mudaram o calendário para poder adequar os seus ensinos, para poder adequar a Páscoa, para poder adequar muitas heresias que eles colocaram no meio do cristianismo. Querido irmão, existe neste mundo, neste planeta Terra, uma igreja verdadeira. Uma igreja que te chama a guardar os mandamentos de Deus, escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. À medida que o fim se aproxima, há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência. Torna-se mais importante para os que abraçam a verdade ter uma compreensão clara tanto da natureza como a influência dos testemunhos de Deus. Em sua providência, vinculou a obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Os homens poderão apresentar uma justificativa após outra, e o inimigo procurará desviar as pessoas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Estamos aqui, irmão, a estudar o Espírito de Profecia no livro
Eventos Finais, um livro escrito pela profetisa Ellen White, uma norte-americana. Escreveu muitos livros. E um deles estamos aqui apresentando. Eventos Finais. Adquira este livro. Pode ser físico, pode ser eletrônico. Há muita verdade neste livro. Muita verdade. Nós temos uma missão de pregar a verdade de Deus, de pregar os mandamentos de Deus, os mandamentos que foram pisados. Temos que erguer as muralhas, temos que erguer a verdade que o papado pisou, que o papado destruiu neste mundo. É nossa tarefa hoje de fazer esse trabalho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia será pesada pelas balanças do santuário. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença. Esta igreja tem uma missão de apresentar a verdade de Deus. Tem a missão de erguer. Tem a missão de pregar a verdade. Tem a missão de cumprir os propósitos de Deus. E se essa igreja não cumprir a mensagem de Deus, ela será colocada na balança e será achada em falta. Querido irmão, te convido a pertencer a esta igreja para que juntos preguemos a mensagem de Deus. Pois esta igreja foi erguida para pregar a verdade, para restaurar os mandamentos de Deus nos últimos dias. Achada em falta pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. As solenes advertências evidenciadas pela destruição de instituições valiosas e úteis que nos dizem: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se em algum momento esta igreja se achou em não cumprir a missão, agora é o tempo em que Deus chama esta igreja, mais uma vez, a erguer a cabeça, a pregar a verdade. A menos que se arrependa e se converta, a igreja que agora está levedando com sua apostasia comerá do fruto dos próprios atos, até que tenha aversão a si mesma. Ela será curada quando resistir ao mal e escolher o bem. Quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e, pela fé, utilizar os dons que para ela estão preparadas. Aparecerá a simplicidade e pureza que Deus lhe deu. Livre de envolvimentos terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão realmente os escolhidos de Deus, os seus representantes. Querido irmão, se em algum momento tropeçamos, este é o tempo de apresentarmos
a verdade para o mundo, para que Jesus volte. Nestes últimos dias, o povo de Deus será exposto aos mesmos perigos que o antigo Israel. Lembre-se que o Israel não cumpriu a missão de Deus, infelizmente. Deus incumbiu a missão ao antigo Israel para apresentar a mensagem a todos aqueles que não conheciam Deus. Deus incumbiu o Israel antigo de pregar a palavra a outros povos, a povos que não conheciam a verdade, aos pagãos. Mas o povo de Israel vacilou, não cumpriu a mensagem. Vocês sabem bem a história. Quando Estevão foi morto, quando ele pregava a mensagem, uma mensagem forte, este diácono. Mas os fariseus, não compreendendo a mensagem, apedrejaram e mataram Estevão. E a mensagem, por intermédio de Paulo, a missão foi confiada aos gentios. Eu sou gentio, não pertenço à tribo de Israel, a nenhuma tribo de Israel. Mas hoje, porque fui batizado, pela fé sou filho de Abraão. Pela fé sou da descendência de Abraão em Cristo Jesus. Sou gentil, agora estamos pregando, estamos anunciando a mensagem de Deus para o povo voltar para Deus, para o povo conhecer a Deus, para que todos nós nos preparemos para a sua volta. E se como gentios, batizados pelo Senhor Jesus Cristo, batizados nas águas, se não cumprirmos esta mensagem, seremos comparados ao Israel antigo. Sejamos fortes, busquemos sempre a força de Deus para cumprirmos esta missão. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá, cairão nos mesmos perigos que o Israel do passado e não poderão entrar no descanso por causa da incredulidade. O antigo Israel sofreu calamidades por causa dos corações não santificados e das vontades insubmissas. Coração incrédulo e de não submissão a Deus. Não confiar a Deus. Sua rejeição final como nação foi uma cegueira. O resultado, cegueira mental e dureza de coração. Sua rejeição final como nação foi da própria incredulidade, confiança em si mesmo, impenitência, cegueira mental e dureza de coração. Coração de Faraó, coração de pedra. Não sejamos isso, irmãos. Em sua história há um aviso de perigo para nós. Queridos, queridas, devemos aprender com os erros dos outros. Vamos aprender com os erros do Israel antigo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim
a confiança que tivemos no princípio. No princípio é assim, todos nós somos fortes, todos nós agarramos a Deus, mas ao andar do tempo nos afastamos. Não estamos a dizer que no dia em que batizamos, no dia em que for a ser batizado, no dia em que for a seguir Cristo, toda a vida será mar de rosas. Não. Haverá espinhos, sim, que irão te picar. Haverão crisóis, haverá sofrimento. Claro, Jesus Cristo nos disse que no mundo passareis várias tribulações, mas tende ânimo, porque venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Portanto, temos que confiar nele e assegurar, e pegar nele. E se um dia formos a cair, devemos levantar, devemos pedir força a Jesus Cristo. Ele vai nos levantar, vai erguer a nossa mão. Iremos continuar a caminhar. Não podemos cair e cair para de vez. Temos que cair e levantar, cair, levantar, cair, levantar, até atingirmos a santificação, até atingirmos a glorificação. A igreja militante não é a igreja triunfante. E a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres falhos e imperfeitos, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem preparados, disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Estamos sendo preparados para uma vida imortal, para uma vida eterna, para uma vida sem morte, para uma vida sem angústia, para uma vida sem dor, para uma vida sem traição, para uma vida sem cirurgias, para uma vida sem doenças. Ah, saudades do Senhor Jesus Cristo, não é? Algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, verão suas expectativas cumpridas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. Querido irmão, se pensa assim, encontrará ou irá se perder, irá se frustrar. Não espere encontrar na igreja pessoas perfeitos e puros, porque ainda estamos preparados, ainda estamos nos preparando. O Senhor Jesus Cristo está a nos preparar para uma vida perfeita, para uma vida pura. Não estou dizendo aqui, não estou a defender os pecados, não. Mas estamos ainda no mundo, vamos caminhar. Apeguemos-nos a Cristo, confessemos os nossos pecados e Ele está disposto a nos perdoar. Essas pessoas zelosas, ao verem faltas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com indivíduos maus. Mas aqui também está o mal. E perguntam: como os servos da parábola? De onde veio o joio? Mas não precisamos ficar assim decepcionados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. Deus não nos autorizou a fazer isso, que a igreja é perfeita. Não. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. Só a igreja triunfante é que terá a santidade, terá a perfeição. Mas a militante, por enquanto ainda estamos lutando neste mundo infernizado pelo diabo, somos uma igreja militante, ainda estamos lutando. Não espere encontrar perfeição,
Mas junte-se a esse povo que está clamando pela vinda de Jesus, que está clamando, deixando os seus pecados nas mãos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo perdoa e purifica até atingir a glorificação. A obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis farão parte da igreja triunfante. A vida de Cristo estava repleta da mensagem divina de amor de Deus, que ele desejava intensamente transmitir aos outros. Jesus transmitia este amor para todo mundo. Transmitiu para aquele povo o amor. Ele transmite hoje o amor do nosso Deus, do nosso Pai. O rosto dele irradiava compaixão e sua conduta se caracterizava pela graça, humildade, verdade e amor. Todo membro da sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades, se deseja fazer parte dessa igreja triunfante. Vou repetir a última passagem. Todo membro da igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades, se deseja fazer parte da igreja triunfante. Toda a igreja, todo membro da igreja deve ter as qualidades que Jesus tem, que Jesus transmitiu para o povo. Quais são essas qualidades? Compaixão, a graça, a humildade, a verdade e o amor. Estamos aqui apresentando a verdade de Deus. Meu querido irmão, você precisa guardar os mandamentos de Deus. Precisa voltar a Deus e cumprir a sua mensagem. Nesses últimos dias, irmão, precisa de pregar a verdade de Deus. Chamar o povo a guardar os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos. Querido irmão, te convido nesta noite a pertencer a esta igreja que foi chamada por Deus, que foi erguida por Deus para restaurar brechas, para pregar a verdade. Nesta noite, o Senhor te chama. Venha. Vem e coma o fruto da árvore da vida. Venha para fazer parte desta igreja, da igreja de Deus. Não estamos dizendo que as outras igrejas não são igrejas de Deus. Não. Deus tem no mundo seu povo. Deus, em cada igreja, tem seus filhos neste mundo. Não somos exclusivistas. Não. Não somos uma seita, como dizem. Não somos os únicos que pregamos a mensagem. Mas são muitos que pregam esta verdade. São muitos que estão no meio das igrejas que conhecem a Deus e guardam os seus mandamentos e cumprem a vontade de Deus. Estamos a dizer que venha e faça parte daquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor Deus, ajude-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a cumprir a Sua mensagem, a cumprir a Tua vontade neste mundo. Abençoe os meus irmãos, os internautas, em nome de Jesus. Amém. Querido, vem e venha e coma do fruto da árvore da vida, em nome de Jesus. Amém.